da decisão de apoiar um deputado é porque a gente acredita no processo, Amaro. E eu não quero, de forma nenhuma, nem prejudicar o seu, nem o de Maria, nem o de Amaro Moraes, nem o de Wagner, nem o do companheiro presidente Cláudio, nem de ninguém. Agora, eu fico triste porque ali eu depositei também a minha confiança. Eu sou homem capaz de dizer a ele, deputado, o senhor é uma decepção. Sabe? Eu sou homem, eu trabalho com transparência, honestidade e dignidade. Tanto é que, acredite, eu vivo em busca de acertar. Corro, não vivo com brincadeira, nem com... Não. Eu tento buscar transparência e honestidade. Eu sou evangélico e não desmerecendo ninguém, mas eu faço a minha parte. Não sou melhor do que ninguém, pecador. Então, eu queria que cada um de nós respeitasse os deputados de cada um. Porque Wagner acreditou no dele e acredita. Amaro acredita no dele. Então, é nesse entendimento. Não adianta eu prejudicar o seu deputado para pegar você. Não é nesse entendimento. Eu quero que você entenda isso aí e dizer da seguinte forma, que independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para construir. Nós estamos aqui para construir. Muito obrigado, presidente. Maria Soares. Em relação à discussão, eu quero apenas fazer um comentário. É a questão, nós vamos em busca de melhorias para o nosso município, com nossos deputados. Se eles não derem essa resposta, não fizerem nada, simplesmente trocamos e vamos ver uma outra pessoa com possibilidades. E é isso que deve fazer com todo e qualquer político. Não acreditar naqueles que não querem o bem das comunidades, das populações. Obrigada. Vamos votar o requerimento. Lembrando que foi dada a sugestão pela mesa de votar os dois requerimentos, né, da ponte e também encaminhar para o governador a solicitação de audiência. Então, em regime de votação, todos os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Ok, aprovado. Tem mais algum, Wagner? Todos vão fazer Sim, parte. todos vão fazer parte do requerimento. Senhor presidente, eu tenho um requerimento que eu acredito que é de suma importância. Tem o PSF lá em demarcação, o PSF 04, que já fazem uns meses que está sem médico. E a população está clamando por médico lá. Eu venho aqui, através dessa Câmara, fazer um requerimento aí ao Executivo, que veja por medida de urgência um médico para a demarcação. Porque até o remédio que a gente vem pegar aqui no CESP, vem pegar no hospital, tem que ter a receita. E como a gente vai pegar a receita se não tem médico? E o pessoal está cobrando muito, quando me vê na rua, sempre me para reclamar sobre médico no PSF de demarcação. E a gente sabe que tem muita gente diabético, hipertensão, que é o principal que sofre com isso. Remédio controlado, e não pode comprar porque não tem a receita, nem pode pegar nos postinhos, nem no CESP, nem no hospital. Porque tem que ter obrigatoriamente a receita. E sem isso, a gente não pode brincar com a vida de ninguém. A gente tem que ter um compromisso de botar médico nos postinhos, como os outros têm. A demarcação tem que ter respeito e ser respeitado também, eu acredito. Eu peço que mande um requerimento para o Executivo por medida de urgência para ele colocar um médico no PSF de demarcação. Obrigado. Está aberto para discussão o requerimento. Algum vereador pretende fazer uso da palavra? Não. Então, regime de votação. Todos os vereadores e vereadoras favoráveis permanecem sentados. Aprovado o requerimento. Tem mais algum? Agora, Marveira. Senhor presidente, nossos colegas, plenário presente, esse requerimento já foi feito aqui por mim, tá certo? Por mim já. É com relação ao poço que foi furado em demarcação. Um poço com uma vazão de água muito grande, tá certo? Eu peço aqui ao senhor prefeito que dê um jeito para botar o motor lá, para ver se puxa a água ali para a demarcação, tá certo? Porque você sabe que essa água do rio, nosso rio Amaragi, está super contaminada, tá certo? E passa em demarcação, tá certo? Muita gente se dirige lá, porque a gente toma água até desse rio aí, podre.
porque a água lá da demarcação é pouca. Já tem um poço furado, né? Só é botar água, se não der para andar para a casa do povo, bota o chafariz, não é? Ou uma caixa d'água em cima para botar água para o povo, tá certo? Eu acho que a gente, quando a gente for até o governador bonzinho, a gente pode até ir botar na pauta para pedir isso também. Tá certo? É uma besteira, não é? E o povo da demarcação precisa, porque a água lá né, Wagner? É pouca, a água potável lá é pouca, tá certo? E a população da demarcação está crescendo. Como foi do requerimento meu, o primeiro requerimento meu, para pedir esse posto de demarcação, peço que dê um jeitinho para botar um motor lá, para ver se bota água para o povo de demarcação. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Algum vereador? Natan? Companheira Mara, eu quero fazer parte desse requerimento. Eu acho que também a companheira Júlia vai fazer, até porque fizemos uma visita ao governador e ele também tinha garantido a gente lá, que até chamou um representante da Compesa e disse, vamos ver o que a gente vai fazer lá. Deixamos claro, lá não é Compesa, lá é serviço autônomo. E lá a Maragi não tem nada a ver com a Compesa. Mas ele disse, não, mas eu vou ver o jeito. E aí ficou de mandar a bomba, e ele disse, eu vou mandar a bomba agora os canas com o município, e que, consequentemente, até hoje nada. Então, eu quero fazer parte do seu requerimento, porque é de fundamental importância. Eu sempre disse nessa casa, quando a gente deixa de gastar R$1, Wagner, com captação, tratamento e distribuição de água e água potável, nós gastamos aproximadamente R$6 com saúde pública. Muito obrigado. Wagner? É pura verdade, Natan, o vereador. Pedi também para fazer parte do requerimento do nobre vereador Amaro Vieira e dizer que a gente lá em demarcação faz 2 anos já que está sem água tratada em casa, encanada em casa. Agora também acontece um descaso, que é no chafariz. Na verdade, não é nem no chafariz, é onde capta a água lá embaixo, na bomba d'água. Que antes tinha uma tubulação que era para passar o esgoto das casas que tinham do outro lado. Hoje em dia não existe mais. E eu fico até pensando como é que acontece um caso daquele. Que passa uma água de esgoto na frente da bomba, onde capta a água, certamente adentra na terra e vai jogar lá em cima para o pessoal pegar a única água que tem em demarcação hoje em dia. Isso aí é um caso de urgência mesmo, a gente vê isso. Porque até antes eu não tinha nem falado tanto, porque se fecha uma coisa aqui, a vigilância sanitária chega lá e fecha, vai dizer, foi Wagner que denunciou. Foi. Depois a gente tenta amenizar as coisas, mas não pode deixar de avisar que toma providência. É a única água que tem. E se acabar, pronto, demarcação vai a mercê a só perfurar poços, quem pode. Quem não pode, vai ter que ir para as cacimbas lá longe, buscar, como já acontece também, que já faz 2 anos, o pessoal já acostumou com isso. E o poço está lá, cavado, tudinho. Foi requerimento do novo vereador Amaro Vieira, que eu até no tempo fiz um requerimento para botar uma caixa d'água mais acima do que onde tinha o reservatório de água, porque já está ficando um pouco mais abaixo e as casas estão... Está crescendo a demarcação, está subindo mais. E lá em cima não tem nem como você colocar água. Tem que ter uma caixa d'água maior, um reservatório maior, demarcação para cima da creche, que está cheio de casas e não tem como fornecer água para elas. E eu fiz no mesmo período junto com o novo vereador requerimento. Saiu o poço, cavou. Agora também tem as 2 bombas que ficou... dos 2 poços que tinha lá embaixo, onde cavou aquele. E ninguém sabe onde está. Tem que saber onde estão essas 2 bombas, porque pelo menos uma servia para esse poço novo. Já que os outros é um poço muito grande e quando é o verão ele seca um pouco. Daí, antigamente botava 3 vezes por semana a água e quando era no verão era 2 vezes. A pulso ainda, porque o reservatório é menor. Mas a vazão desse novo que cavou, eu vi lá, é de 15 mil litros por hora. Vazão ótima. Para sanar o problema de água em demarcação. Como a Natan falou, água é vida. E quando investe em água, em tratamento, evita com saúde.
E a gente tem que rever isso. Tem que cobrar mesmo e ir atrás. Eu quero fazer parte do seu requerimento, vereador. Obrigado. Maria. Eu peço para fazer parte do requerimento de Amaro Vieira, porque em visita nós vimos realmente a necessidade daquele povo por água. Eles não têm água nas suas residências, a maioria. Obrigada. Então, Júlia. Como o companheiro Natan bem falou, isso foi uma das pautas que tratamos junto ao governo do Estado. E aí, mais uma vez, a Maragi caiu no esquecimento do governo do Estado. Essa dificuldade que demarcação tem de água não é de hoje, mas é para ontem o que tem que ser tomado ali de medida. Quando o vereador Wagner fala que fica com receio de denunciar a vigilância sanitária, eu até compreendo, porque talvez piore a situação para aqueles moradores. Mas, de certa forma, causa um peso na sua consciência, vereador, porque o senhor deixa de exercer o seu papel, de fiscalizar e de cobrar aquilo que está errado. Precisamos, mais uma vez, nos unir em busca de melhorias para a demarcação e encontrar respostas para o que começou em demarcação e não foi terminado. Quando o vereador menciona a questão da creche, chega aperta meu coração em ir naquela localidade e ver que aquela creche está uma obra inacabada, onde os recursos todo mundo já sabe, está cansado de saber, e a gente não pode deixar de lembrar, porque quantas crianças estão sofrendo. E talvez, durante os horários de aula, que as crianças estivessem naquela creche, tivessem água de qualidade nos momentos de aula que tivessem ali naquela creche de demarcação. Muitos jovens, não só de demarcação, mas também de Amaragi, estão se envolvendo cada dia mais com a prostituição, com a questão de drogas. Isso é preocupante e nós também temos que pensar e investir em melhorias para resgatar a população nesse sentido. E aí eu arremeto a quadra de demarcação que também está lá esquecida. E eu rogo e agradeço a Deus quando um grupo de vereadores aqui da casa, no qual eu tenho o maior respeito, se desloca para aquela localidade de demarcação para reivindicar a iluminação pública, para reivindicar a questão da água, porque a água é vida, é de suma importância. Contra fatos no argumento. Sem água a gente não é nada. A gente passou por uma situação aqui em Amaragi, que quem deu jeito junto ao SAI foi a Compesa. E aí a Amaragi entrou em pânico, mas Júlia me encontrava, como a Compesa vai tomar conta de Amaragi? E minha resposta era a seguinte: se a única alternativa for essa, para garantir água de qualidade, mesmo que seja com dias contados, vai ter que ser. Porque ficar sem água numa cidade que é arrodeada de cachoeira não dá para entender. Mas é a realidade que a gente hoje vive. Então, que a gente vá buscar reivindicações e que a gente encontre as soluções e encontre as respostas para a população do que se falta fazer, tanto em demarcação quanto em Amaragi, porque esse é o nosso papel. Muito obrigada. Então vamos encaminhar o requerimento para votação. Todos os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento. Tem mais algum, Amaro? Não. Mais algum vereador com requerimento verbal? Maria tem também, é? Então, vou passar para a Maria para depois você fazer, Marcelo. Viu? Mais um requerimento que eu tenho, é um requerimento verbal em relação direcionado à secretária de saúde, para ela ver com os médicos do hospital, quando o pessoal que trabalha na usina forem, para que não dê a ficha de comparecimento, dê o atestado médico, porque a usina não aceita a declaração de comparecimento. Eles acabam perdendo o dia de serviço. Eles só aceitam o atestado médico. Obrigada. Foi compreendido? Então, regime de votação, todos os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento. Tem mais, Maria? Não, né? Marcelo? Senhor presidente, colegas
vereadores, plenário presente, eu gostaria de fazer um requerimento à secretária de Educação para reforçar como está se começando as aulas, para que os transportes consigam atingir 100% na zona rural, pois os alunos merecem. Só para reforçar e relembrar, esse requerimento vai para a Secretaria de Educação, para que venha dar o suporte necessário aos alunos. Muitos, às vezes, andam um pouco a pé, e a gente sabe que hoje o governo manda recursos para que os alunos se desloquem hoje no transporte escolar, e vai só para reiterar e ajudar os alunos da nossa cidade. Foi compreendido o requerimento. Então, podemos encaminhar para a votação. Todos os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Tem mais algum, Marcelo? Não. Júlia, tem algum requerimento? Júlia? Eu cumprimento os colegas vereadores e fazendo um requerimento junto à Secretaria de Obras do nosso município e direcionada ao Executivo, prefeito Rildo Reis, para a manutenção de algumas praças do nosso município. Eu vou reiterar a Vila São Vicente de Paula, uma vez que foi um dos meus primeiros requerimentos aqui nesta casa, solicitando que fosse reavaliada aquela praça, que fosse restaurada e que houvesse manutenção na mesma. E eu aqui abro um parêntese para parabenizar aquela comunidade, na pessoa de Dona Conceição, e todos do grupo Luz de Espírito, que se mobilizaram e fizeram uma limpeza, uma pintura naquela praça. Mas de dizer que a obrigação é do Executivo Municipal, e aí eu reitero, com todo o carinho que eu tenho àqueles idosos, eu acho que a Maragi todo tem o maior respeito àquela vila, para que seja vista com um olhar carinhoso a Vila São Vicente de Paula. Eu gostaria de saber do presidente se eu posso fazer em bloco, porque como se trata de várias praças, pode englobar em um só. Pode ser. Manutenção também da Praça Flamboyant. Está esquecida. Né? Eu peço ao secretário Juarez, meu amigo, a gente sabe que a luta é árdua, mas a gente está aqui cumprindo nosso papel de pedir o que o povo nos pede. E aí pintaram o colégio Antônio da Mota Silveira e esqueceram de olhar para a praça. Então eu solicito que, com maior carinho, a Secretaria de Obras e o Executivo também faça a manutenção na Praça Flamboyant. A Praça da Bandeira, tendo em vista que nos últimos meses está sendo bem visitada, quando a feira... Esse microfone não é o novo, não. Sim, voltando. A Praça da Bandeira, que está sendo muito visitada e também está esquecida. Né? E quando eu falo em manutenção, eu falo de requalificação, da questão de escadarias, de acessibilidade, de manutenção, porque a gente tem que cuidar do nosso patrimônio que está se acabando. E aí eu reitero também a questão do Cristo Redentor, no Alto do Cruzeiro. Um ponto estratégico, turístico, do nosso município, que também precisa de um olhar carinhoso. E aí eu agradeço, desde já, o apoio que os moradores vêm nos dando, limpa, e tem a maior boa vontade de passar um cal, mas aí eu me comprometi com eles, mais uma vez, de reiterar e solicitar do Executivo que tenha um olhar carinhoso com o Cristo Redentor do nosso município. Então, de antemão, eu vou repetir as praças, onde eu solicito do Executivo da Secretaria de Obras manutenção, requalificação, acessibilidade e iluminação dos locais. A Praça Flamboyant, a Vila São Vicente de Paula, a Praça da Bandeira e o Cristo Redentor no Alto do Cruzeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, está aberto para discussão. Algum vereador pretende fazer uso? Não. Então vamos encaminhar para a votação o requerimento. Todos os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Ok, aprovado. Só um parêntese, como Maria bem citou, a Flamboyant é da João Paulo, não é isso? Mas aí podemos fazer a inversão, né, para a sertaneja pela Flamboyant. Tá certo? Tem mais algum?
Eu solicito também que seja reavaliado por engenheiros, aproveitar que o governo do estado está no município, para que reveja a situação dos calçamentos do nosso município. Sabemos que não é de hoje, e eu volto a falar do passado, porque o presente hoje, o passado respinga no presente, se a gente não cuidar no presente, ele vai respingar no futuro também. E aí muitos calçamentos foram feitos, eu posso dizer que na base de uma maquiagem, onde não foi feito saneamento básico no nosso município, e depois de um certo tempo, os calçamentos estão tudo estourando, companheiro Natan. E aí a população vai cobrar do atual prefeito, porque é ele que está à frente da gestão municipal. E aí eu solicito que façam essa vistoria nas ruas de Amaragi, porque se a gente for citar aqui, praticamente todas. É lamentável. Onde a gente passa, tem uma sinalização, é um calçamento estourado. É triste ver isso em Amaragi. E aí eu volto a outros prefeitos que passaram aqui, como o seu Álvaro Melo, que foi o prefeito que mais saneou, eu posso dizer, pela história que eu escuto, né, que eu era menina, que mais saneou Amaragi. Então, que se for fazer um calçamento, seja o prefeito que está ou qualquer outro que venha, que faça um saneamento fazendo, com saneamento básico, com material de primeira, porque para fazer, para dizer que está calçando e maquiar, para depois de 5, 10 anos, os calçamentos estão estourando, é melhor não fazer. Então, eu solicito à Secretaria de Obras que tenha esse olhar carinhoso, porque está dificultando o transporte, está dificultando o pedestre passar na rua. Eu estou vendo a hora de certos calçamentos, feito aquele ali que dá acesso à Praça da Bandeira, na esquina da Casa de Mingo, ceder. Se passar um carro ali pesado, o desmantelo vai ser grande. Então, da mesma forma que o município tomou providência com a 15 de novembro, que também procure tomar com os calçamentos da rua, das ruas que estão sendo prejudicados, danificados, e vale salientar que não é de hoje, mas a bomba está estourando e a gente tem que cuidar para resolver essa questão. Muito obrigada. Algum vereador pretende fazer uso da palavra? Natan? Senhor presidente, colegas, eu não podia deixar de comentar esse requerimento, companheira, e dizer da seguinte forma, que às vezes as coisas acontecem hoje, mas foi plantada no passado. Eu vi muitas vezes, há anos atrás, se pegar para fazer um conserto no calçamento, e lá se tinha um tubo ou uma manilha de 400 milímetros e colocava um tubo de 200, Wagner, de PVC. Aí você abortava a quantidade de águas. E que, consequentemente, estava se tratando também no começo agora da gestão dessa forma. E eu bati muito aqui nessa casa. Essa semana foi feito ali na frente da casa da minha mãe, na Zé Osório, um concerto. E eu fiquei feliz, Wagner, porque vi lá um tubo de 400 milímetros ou uma manilha de 40 centímetros. E eu estava, assim, naquela grande chuva, entrou água dentro da casa da minha mãe. Por quê? Porque a água do comércio desce por cima do calçamento, lavando, limpando tudo, arrancando pedra, e que, consequentemente, a gente só colhe o que planta. Saneamento tem que ser feito com responsabilidade. Se não pode fazer como é para ser feito, Amaro, então dá uma paradinha, espera a condição chegar. Vereador, Mas tem que ser feito dessa forma. só ali, e a gente se percebe hoje que estão tampando a boca de lobo, aí piora muito a situação da casa da sua mãe, e muitas, né, que às vezes a água já pegava a boca de lobo, e hoje ela vai por cima, traz prejuízo, não é isso? Muito obrigado, companheiro Marcelo. Vou fechar aqui minha fala para não me alongar, mas isso é notório. Se a gente sair daqui numa chuva do comércio, toda essa chuva que era para ser drenada por debaixo, hoje corre por cima, a céu aberto. Então, todo lixo cai nessas casas aqui de baixo. E, consequentemente, também na 15 de novembro e tantas outras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, companheira Júlia, e quero fazer parte do requerimento. Certo.
Regime de votação, todos os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Tem mais algum, Júlia? Não. Passa a presidência para Wagner. Repassa aí com a palavra ao vereador Cláudio Roberto. Vou sugerir fazer em bloco, porque aí adianta o processo. Se tiver discussão como sugestão, você vê. Pode ser. Primeiro vai direcionado para o Alice Batista. Solicitar o executivo, Alice Batista, vindo lá de Filhinho, lá do sítio de Filhinho, descendo ali até por baixo da PE 63. Esse é um primeiro requerimento. A iluminação, a reestruturação da iluminação do Alice Batista e o saneamento básico. Posso fazer o próximo? Melhoria da Praça da Bíblia. Fazer a pintura da Praça da Bíblia, que já faz um bom tempo. Nem as bancas de cimento foram pintadas mais com cal. E também, desde 2017, as tomadas foram arrancadas. Então, às vezes, as igrejas, quando vai realizar culto, fica com dificuldade de realizar, porque não tem onde alimentar, né, o som para fazer o culto naquela praça. Se vai ter que pagar, faz o que foi feito aqui na praça, coloca o medidor lá, mas com as tomadas para que as igrejas possam realizar os seus cultos. Esse é outro requerimento. A pintura da praça e também colocação das tomadas. Posso falar o próximo? O próximo vai relacionado à barragem. Nessas grandes chuvas e também, consequentemente, posteriormente, aquela questão da barragem lá de Brumadinho, deixou a cidade em alerta quanto à barragem que nós temos aqui em Amora Grande. Algumas pessoas, elas estão um pouco assustadas. Oi. Pedir um pouquinho de silêncio aí para a gente terminar aqui. Por favor. Então, pode prosseguir. Relacionado à barragem, seria solicitar à Defesa Civil que encaminhe um ofício à Compesa para que ela emita um laudo de estabilidade da barragem. A importância desse laudo é para que a Compesa ela possa continuar com seu compromisso do que pode acontecer ou não e acalmar também os ânimos dos munícipes aqui de nossa cidade, que tem muita conversa jogada fora e tem feito com que algumas pessoas fiquem preocupadas. Então, encaminhar para a Defesa Civil para solicitar a Compesa um laudo de estabilidade lá da barragem de Amora Grande. Esse é outro requerimento. Posso fazer o próximo? O quarto, né? O próximo vai para a Defesa Civil. Sabemos da importante atuação que a Defesa Civil tem no bem-estar de uma população. No município, nós temos sido agraciados pela importante ação da Defesa Civil, de uma forma precária, mas tem procurado fazer, de certa forma, o seu papel. Porém, seria encaminhar para a Defesa Civil para que ela possa fazer o monitoramento das áreas de risco. Esse monitoramento não seja esporádico, mas permanente. Isso estabelecendo planilhas de acompanhamento dessas áreas de risco, e que essas planilhas elas possam ser encaminhadas mensalmente para essa casa, indicando quais são as áreas de risco do município e de que forma está sendo feito o monitoramento dessas áreas. Quinto. O quinto vai no sentido de encaminhar para essa casa, mais o executivo, a continuidade da luta pela abertura do Banco do Brasil. Nós temos aí uma gestão nova a nível de país, onde foi trocado os diretores do Banco do Brasil. Eu acredito que é um momento oportuno para continuarmos a nossa luta, como já vem até hoje, para buscarmos a reabertura. Salientamos que Xangrande, o banco já reabriu, não com enumerário, mas está funcionando, e nós temos que correr atrás do nosso. Então vai nesse sentido de encaminhar um ofício ao Executivo para conjuntamente solicitarmos uma audiência com a Superintendência em Recife para tratarmos desse assunto de reabertura do Banco do Brasil. Próximo. O último é para encaminhar a Secretaria da Educação, que encaminha essa casa,
E aí a sugestão vai no sentido não só desse ano, mas que todo ano a Secretaria de Educação nos encaminhe o calendário escolar. Quando vai começar e quando vai terminar o ano letivo do nosso município. Faculta a palavra aí para os 9 vereadores que queiram fazer uso. É o Natan. Senhor presidente, eu quero fazer parte também do requerimento em relação à melhora da Praça da Bíblia. Mas não deixo também de lembrar que se aquela praça tem 2 anos a 3 anos, já está daquele jeito. Se não me engano, foi aproximadamente quase 100 mil reais gasto ali. Se eu não me engano. É até bom levantar para ver quanto foi gasto naquela praça. E que uma praça que com 3 anos já está em uma deteriorização tamanha. Isso é alarmante, mas eu quero fazer parte do requerimento. E aí eu passo aqui para o requerimento da barragem e dizer que semana passada foi eu, o coordenador de Defesa Civil, foi o secretário de Meio Ambiente e Paulo César, o bombeiro civil aqui do município. Nós fomos lá e encontramos o representante que estava no momento lá da terceirizada pela Compesa, o irmão Van, presidente de lá, presidente da Associação de Rinoceronte, e fizemos uma breve avaliação da barragem com ele. Até porque também eu suspeitava de alguma coisa. Não posso dizer que amanhã pode acontecer, Wagner, alguma coisa. Mas pela experiência em construção, pela visão que tenho, a barragem ela é estruturada em cima de 2 ou de um lajeiro. Ela pega de canto a canto. Eu até questionei, porque essa área que o povo tanto fala, que às vezes a barreira cai, mas é muito distante da água. É porque cavou, encontrou a pedra, foi feito o paredão, e que, consequentemente, era para ser... Eu até tenho um requerimento nessa casa solicitando o reflorestamento ciliar da barragem. Eu entendo que, quando o projeto ele é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, tem que se atingir todas as esferas do projeto. E não foi feito. Então, aquela barragem é fundamental, nós solicitamos isso da Compesa e também da APAC, e aí o companheiro Wellington estava lá com a gente, também fez um requerimento para a APAC, para saber o projeto em si daquele paredão, da barragem, e aí nós estamos aguardando agora o agendamento com o Executivo para discutirmos esse agendamento. Inclusive, eu também quero aqui solicitar até no seu requerimento, que pode ser, se mudar aí o contexto um pouco, e solicitar também que a Compesa, ela coloque em nosso município uma sirene, um momento de aviso, porque se Deus o livre, que eu não acredito, se acontecer algo dessa natureza, todo mundo é avisado de imediato, se Vossa Excelência conceder. Então, foi isso desse requerimento, presidente, que nós... foi isso que aconteceu na barragem e também faço parte... E fiz parte dessa comissão que foi lá e averigou. Muito obrigado, presidente. Continua facultando a palavra, Maria Soares. Senhor presidente, Cláudio, vereador, eu peço para fazer parte do seu bloco de requerimentos, que são todos de suma importância para o nosso município. Obrigada. Continua facultada. Então, em regime de votação, ao bloco de 6 requerimentos, vereadora Júlia. É só para constar a questão da Praça da Bíblia, que eu também gostaria de fazer parte. Muito obrigada. Então, também vou pedir para fazer parte do requerimento também do vereador Cláudio Eu Roberto. também coloque no exame. E constar também o nome do... Não requerindo todo o requerimento. Eu sou morador da Praça da Bíblia, viu? É? Eu sou morador lá da Praça da Bíblia. Então tem quem fazer parte, né? O único que mora perto da Praça da Bíblia sou eu, vizinho. Vai fazer parte? Quer fazer parte. Pronto. Amaro Vieira, Marcelo Antônio, Júlia Beatriz, Natan Barros,
Amaro Moraes e Maria Soares e o Wagner. Todos querem fazer parte do bloco de requerimento do novo vereador Cláudio Roberto. Colocando em regime de votação o bloco de requerimento do novo vereador Cláudio Roberto, vereadores que estiverem de acordo, continuem sentados. Aprovado o requerimento do novo vereador Cláudio Roberto. E repasso a presidência para o novo vereador Cláudio Roberto. Obrigado, Wagner. Que findamos essa questão de requerimento. Na sequência, nós vamos fazer apenas a leitura da emenda de 2 projetos do Executivo. E eu vou pedir a Júlia para fazer a leitura da emenda, para que todos possam ter conhecimento e automaticamente um projeto será encaminhado às comissões. Prefeitura Municipal de Amaragi, projeto de lei número 01/2019. Ementa. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Então, agradecemos a leitura, Júlia. Será encaminhado às comissões. Vamos ver o próximo. Prefeitura Municipal de Amaragi, projeto de lei número 03/2018. Ementa. Dispõe sobre a criação do programa de quitação especial de débitos do IPTU e ISS-QN inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, e da outras providências. Esse projeto também será encaminhado às comissões para análise. Concluídas essas etapas de apresentação dos projetos para as comissões, nós vamos agora passar para a apreciação da tribuna livre, aqueles vereadores que desejarem fazer uso. Nós vamos até policiar o tempo, para não nos estendermos tanto, a praticidade e objetividade das palavras, tá certo? Então, começamos por Júlia, que já pediu. Boa noite a todos os amaragienses que nos acompanham, caros colegas.